Fala vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta pra gente começar bem o dia, né? Resenhando sobre Vasco da Gama e trazendo alguns assuntos referentes. Pela primeira vez, cara, já chega dando like, né? Se inscrevendo no canal, cara. Amo Vasco TV, um canal de vascaíno forjado na arquibancada de cimento do Maracanã de São Januário. Papo de vascaíno pra vascaíno. Se você for inscrito, né? E dê like nos vídeos da semana, assistir da aula oficial da capa. Modelo supporter, são 11 modelos para você escolher o seu preferido e receber em casa todos que você automaticamente vai estar concorrendo nesse sorteio que eu venho falando aqui. Assunto de comissão de reforma, sobre esse estatuto e trazer textos que podem vir a ser aprovados. Trazendo para vocês o seguinte, primeiramente, né? Já a gente vai falar dessa... Sentou com a prefeitura e firmou uma parceria onde o Vasco, né, vai ceder São Januário para alguns eventos, né, de caráter sociais, né? E isso é muito interessante porque eu gosto de ver essa aproximação entre o Vasco e os poderes públicos, né? Qualquer coisa que o Vasco faz hoje, né, existe uma parcela do fazer política hoje, né, é muito importante. E o Vasco, sim, precisa dessa aproximação, né? O que o Vasco pode precisar da prefeitura? Questão São Januário, fazer um novo São Januário, onde o Vasco possa aumentar suas receitas em dias de jogos. O Vasco hoje está muito para trás nesse quesito. Torre, né, sai da questão, né, de como construtora, né, ia ser a gestora, construtora do projeto, né, e hoje, no momento, né, entra como só consultora. Ela, com a sua expertise, poderia ajudar o Vasco a montar todo o projeto, e o Vasco, sim, é a prioridade na gestão do estádio, mas muito embrionária ainda, a gente está aguardando. É interessante para o Vasco nesse momento. Então, bola dentro da diretoria, gostei bastante. Acho que o Vasco tem que caminhar, prefeituras, governo do estado, governo federal, esse trabalho tem que ser feito, sim. Especular grandes nomes, né, cara, que infelizmente difícil o caso desse cara, o Hernandes do São Paulo, né? Foram muitos vascaínos que vieram dizer que o Hernandes cairia como uma luva. Galera, o Hernandes não joga bola faz muito tempo, tá? Eu queria dar minha opinião aqui. O Bigode já falou no programa ontem de noite, mas eu precisava dessa opinião. O Hernandes não tá saindo de São Paulo à toa, galera. Ele não joga no São Paulo, não é à toa. Quando joga um pedacinho do jogo. O Hernandes não dá mais e o Vasco chega desse tipo de jogador, né? O Vasco não tem para investir em jogador para vir se recuperar no Vasco, galera. Chega disso, a gente tem que mudar esse pensamento, né? É hora do Vasco olhar para frente, trazer jogadores que podem ter um possível. Vasco, acho que não é o lugar do Hernandes. Ah, mas o Hernandes, Caveira, ele falou que é vascaíno. Meu irmão, eu sou vascaíno também, você também é vascaíno, nem por isso a gente está sendo sondado pelo Vasco para jogar, não é isso? Então, tá aqui o meu recado, quero saber a sua opinião, comenta aqui. O Hernandes cabe no Vasco? Você acha que o Hernandes consegue jogar bola ainda, galera? Você acha que o Hernandes poderia vir para jogar meio tempo, passar 2 jogos fora, depois joga mais 15 minutos, fica 2 jogos fora? Você acha que ele conseguiria jogar? Quero saber a sua opinião. Galera, eu estava acompanhando essa situação da reforma do Estatuto do Vasco, né? Algo necessário, né? O Estatuto do Vasco é um estatuto antigo e o Vasco... Desde que entrou essa nova diretoria, foi montada uma comissão para poder se debruçar sobre estatuto, discutir novos textos, né, que seriam votados, que poderiam fazer parte, compor esse estatuto mais atualizado do Vasco, com ideias de compliance, blá, 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 blá. E parece que a coisa vem tomando corpo, né? A gente sabe que, muito provavelmente, ali no final do ano, vai estar sendo colocado para votação esse estatuto, né? O Vasco pensa, né, já foi falado, pensa em abrir o texto para os sócios darem a sua opinião, para os sócios estatutários. Ainda não saberia como seria feito isso, né? Se seria presencial, se seria online, mas eu acho interessante trazer o torcedor, né, o sócio principalmente, que paga caro, né, para poder participar desse momento histórico do Vasco. Não é todo dia que a gente tem um estatuto sendo reescrito, né? Eu acho importante trazer o sócio para esse tipo de decisão, mas algumas coisas que eu peguei ali no texto, né, que podem vir compor, né, esse novo texto, né, que iriam para votação, que eu achei interessante, são as seguintes, galera. Eu estava dando uma olhada aqui, olha,
proposta de responsabilização, né, dos gestores na pessoa física e no patrimônio por gestão temerária. Isso é um negócio que a gente sempre cobra, né, cara? Que os gestores do Vasco têm que cuidar melhor do patrimônio. Às vezes a gente fala, né, pô, se fosse o dinheiro do presidente, se fosse o dinheiro do cara, ele não trataria dessa forma. Isso viria aí, né, dar um fim nessa situação, né? Eu duvido que alguém agora vai ficar com dinheiro se isso for votado e for realmente aprovado. Imagina, o cara vai pensar duas vezes em se gastar de forma errada, né? Isso é um ponto bem interessante que eu achei. Outro ponto interessante, cara, é o seguinte: conflito de interesse, cara. Sabe aquela coisa do cara entrar e aí o cunhado dele tem uma empresa que presta serviço pro Vasco, ou ele abre uma empresa? Não tem mais isso, entendeu? Tanto pessoas da diretoria quanto dos conselhos ficariam proibidas, né, de prestar serviço ao clube. Eu acho, pô, isso aí é o básico, né, cara? Acho que isso daí, se for a votação, provavelmente vai ser aprovado, né? E isso daí traria aí um pouquinho mais de transparência, entre outras partes do texto, né? Eu acho que isso daí o vascaíno tem uma sede, né, de que isso aconteça, né? E a gente está muito, mas muito, muito esperançoso que esse novo estatuto separe o joio do trigo, né? Eu acredito que com isso, né, muita gente vai sumir do clube. Muita gente vai sumir do clube, uma vez que vai diminuir as chances. É óbvio, né? Sempre tem um jeito, se o cara for de maldade, sempre tem um jeito de fazer as coisas acontecerem. Mas isso daí, né, diminui um pouco o elo, né? As coisas ficam mais difíceis de acontecer, e aí, dando mais poder para o Conselho Fiscal, é outra coisa que eles querem também, trazendo autonomia ao Conselho Fiscal, tudo isso daí para tentar diminuir as chances de sacanagem que acontecem a todo momento, não só no Vasco, no futebol, né? E principalmente no futebol brasileiro, que é um modelo que é propício para esse tipo de coisa, né? Eu vinha falando aqui há algum tempo atrás, né, a questão dos clubes que têm donos, né? O clube que tem dono, cara, o dono bota o dinheiro dele e ele não vai rasgar, né, o próprio dinheiro. Óbvio que esse modelo tem os seus contras também. Eu estava conversando com um italiano aqui, ele é torcedor do Milan, e eu estava trocando ideia com ele, e ele falou, cara, o Milan tá mal. Desde que os chineses compraram, não andou. Saiu do Berlusconi, foi para a mão dos chineses, não andou. E isso é uma das coisas, né, cara? Sempre tem um lado bom e o lado ruim, por isso que qualquer decisão tem que ser muito bem feita, e provavelmente, né, o nosso estatuto, que vai estar atualizado, vai contemplar essa situação também de abertura do clube ao mercado de capitais, uma coisa que está tão em voga agora, se fala muito nisso, né, as SAs, etc., né, no futebol brasileiro, e muito provavelmente esse texto vai contemplar também a possibilidade do Vasco vender parte do clube a um investidor. Tudo isso a gente vai saber, se Deus quiser, ainda nesse ano, e é importante que seja ainda nesse ano, para o Vasco começar o ano que vem, já na Série A, já com um novo estatuto, né? E com um recado ao mercado de que o clube agora, pagando em dias, como eu venho falando aqui, por isso que não quero que contrate ninguém muito caro, dando um recado ao mercado de que o clube agora é mais sério e quer andar na linha. O Vasco precisa, é mais importante do que tudo, que o Vasco dê esse recado. As coisas têm que vir de dentro para fora para o mercado entender que o Vasco agora é um clube sério. Beleza, galera? Ó, você chegou até aqui, não deu like, senta o dedo no like, dá sua opinião sobre tudo isso que eu falei, para você também poder participar aí do sorteio daquela camisa oficial da Capa Modelo Supporter, tá? Agora, no final de semana, no domingo, a gente vai estar sorteando mais uma, beleza? Então é isso, galera. Me despeço por aqui. Aqui é muito Vasco. E ó, saudações vascaínas.